Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja o nosso Rei Jesus por mais um glorioso dia do Senhor, dia que nós celebramos a nova criação, a vitória da vida sobre a morte, pois Jesus ressuscitou e nós não precisamos de uma data específica no nosso calendário brasileiro para celebrar isso, não é? Nós temos a Escritura nos lembrando disso. Então, portanto, para nós, nesse sentido, nós celebramos a ressurreição do nosso Rei Jesus toda semana. Não é? Nós nunca esquecemos dela. Ela é a base da nossa vida. Ela que nos direciona enquanto cristãos, pois nós, em Jesus Cristo, fomos justificados, perdoados de todos os nossos pecados. Então, quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Você que está conosco pela primeira vez, é uma alegria ter você também aqui com a gente. E na nossa igreja, nós estamos em uma série de exposições intituladas Gálatas, o verdadeiro evangelho. O título é bem sugestivo, não é? Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Gálatas após finalizarmos a carta de Paulo aos Colossenses. Então peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero incentivar todos os papais da nossa igreja a adquirirem gratuitamente, obviamente, não é? Um livrinho que nós fizemos especialmente para as crianças, especialmente para elas acompanharem essa série em Gálatas, tá bom? Então, esse livretinho aqui, ó, dê para elas, tá? Diga, ó, muito bonito, muito obrigado às irmãs que fizeram, a Natália, a Rafa, os irmãos de Caeiras que ajudaram, Lino, Juliana, quem mais ajudou que eu não estou mencionando, que eu estou esquecendo aqui? Mais alguém, para não ser injusto com ninguém? Fernanda Buffoni, o Vitor Buffoni, Damásia, Otávio, então, a Rafa do Vitinho. Irmãos, muito obrigado, tá? Os irmãos que trabalharam nisso aqui. Coisa fina, coisa bonita. Aqui tem praticamente todo o nosso planejamento de exposições, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 6 em Gálatas. Então, aqui nós temos o roteirinho das pregações para as crianças acompanharem, com o título da pregação e tudo. Tá bom? Só não tem o de hoje, eu já explico a razão disso, tá bom? Porque hoje nós vamos ver Gálatas capítulo 1, de 1 a 5, eu ia pregar de 1 a 10, mas eu achei por bem a gente considerar os 5 primeiros versículos, os irmãos saberão por quê, tá bom? Então, as crianças precisam desse livrinho, tá bom? E os papais precisam acompanhá-las, tá? Nós temos aqui nesse livrinho, para ela colocar o nominho dela. Então, por exemplo, ó, da semana que vem, Gálatas 1, 6 a 10. O verdadeiro evangelho não admite substitutos. Você vai ter aqui um desenho para ela pintar, para ajudar a martelar esse tema no coraçãozinho dela. E 3 perguntinhas aqui, papais, que se as crianças maiores, né, de 4 ali, 4,5 para cima, ou até as de 3,5 mais espertinhas, já conseguem, com o seu auxílio, você guiando, elas já conseguem aqui responder essas perguntas, tá? E semana após semana, tio Léo, pastor Léo, quer ver esse livrinho de vocês, viu, crianças? Eu quero ver como é que vocês estão avançando aqui, como é que vocês estão aprendendo o verdadeiro evangelho em Gálatas com o auxílio dos papais de vocês. Tá bom? Então, ó, nós fizemos para todas as crianças, tá bem? As menorzinhas não vão chorar, não vão ficar bravas, porque tem um desenho para elas pintarem aqui, né? Vocês podem riscar e etc. Mas importante, papais, que vocês auxiliem já. Vão falando com elas, ensinando elas o evangelho, sobretudo aqui em Gálatas, tá bom? E a cada semana, até o final da exposição, nós vamos ter aí 2 perguntas, desenho para pintar, tá certo? E no final nós vamos ter aí muito conteúdo que os nossos filhos terão aprendido nessa série de exposições em Gálatas, tá bom? Então, esse livretinho aqui, esse livrinho aqui, ele substitui o nosso boletim. Mas como nós temos crianças muito espertas, muito inteligentes, que amam, que querem mais do evangelho, podem usar os boletins também que estarão lá. Né? Aqui não tem espaço para desenhar, as que quiserem desenhar podem pegar o boletim para desenhar. O mais importante nisso tudo, papais, é que o evangelho siga batendo nos coraçõezinhos dessas crianças, até que eles quebrem, até que eles derretam, até que eles amem a Jesus. Tá certo? Então tomem isso, obrigado, meu irmão, como motivação para nós discipularmos os nossos filhos mais profundamente no Evangelho da graça do nosso Deus. Tá bom? Depois, quem não for pegar, não conseguir agora, depois os irmãos da recepção podem entregar para cada um, para cada família, tá bom? Para cada criança entre nós. Lembrando também que o livro que nós estamos recomendando para que a igreja possa acompanhar a série de exposições em Gálatas é esse daqui, do Timothy Keller, Gálatas para você, da Edições Vida Nova, tá bom? Um ótimo resuminho
da carta de Paulo aos Gálatas aqui. Irmãos, então, vamos avançar. Vamos abrir, portanto, Gálatas capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 5 nesta manhã. Nós vamos nos concentrar nesses 5 versículos. Lembrando a igreja de continuar orando pela nossa irmã Magali e família que perdeu a tia, nossa irmã Noemi que perdeu a prima, e também pelo nosso irmão Renan, família, os irmãos de Caeiras e os irmãos que não estão bem de saúde, tá bem? Vamos continuar lembrando desses irmãos em nossas orações. Irmãos, dito isso, vamos adentrar no texto de hoje. Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5. Leiamos a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, nós, nessa hora, uma vez mais, nos achegamos a Ti, Senhor, rogando pela Tua atuação bendita através do Teu glorioso e maravilhoso Espírito. Ó Senhor, ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações, dilate, Senhor, as nossas afeições, para que possamos amar o Teu Filho Jesus, para que possamos, ó Deus, nos perder nessa manhã na glória dEle, na graça dEle, no amor dEle, ó Deus, que o Senhor nos deu e aplicou pelo Teu Espírito. Rogamos a Ti, portanto, Senhor, que vejamos nesse texto a essência do verdadeiro Evangelho, que sejamos cada vez mais cativados, cada vez mais ressuscitados, cada vez mais mortificados. Ó Deus, faça isso com a Tua igreja, edifique o Teu povo, console o Teu povo. Ó Senhor, faça isso com os nossos filhos, que esta manhã seja uma manhã de justificação, que os nossos filhos conheçam a Jesus Cristo nesta manhã, de maneira experimental, salvífica, ó Deus. Que pecadores que ainda são impenitentes, que ainda não tiveram seus corações quebrados, que ainda não se arrependeram verdadeiramente, ó Deus, dos seus pecados, que nesta manhã eles possam receber vida celestial, eles possam receber arrependimento para a vida, eles possam receber refrigério em suas almas e, portanto, se alegrarem na vida eterna, pois verdadeiramente serão, então, desarraigados, libertados deste mundo mal. Faça isso, Senhor. Liberte aqueles que ainda estão plantados neste mundo mal. Liberta aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, presos, amantes do pecado. Por favor, Senhor, liberte-os nesta manhã para a Tua glória e que a Tua igreja renda ainda mais glória ao Senhor por toda a graça, a bondade revelada a nós nesse texto. E assim, Pai Santo, que nós oramos e agradecemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, tem uma cena que desde que eu li, desde que eu vi no teatro, essa cena me acompanha. E sempre quando eu penso sobre graça de Deus, quando eu penso em uma ilustração, me vem sempre essa cena, essa lembrança em minha memória. E vez ou outra eu sempre gosto, né? Os irmãos já sabem, os irmãos vão lembrar. Vez ou outra, quando tem oportunidade, eu espero passar um pouquinho de tempo, eu fico calculando ali os dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. Oh, já pronto, já estourou o prazo, posso usar de novo essa ilustração no sermão, não é? É uma cena de Os Miseráveis, romance escrito, não é, um clássico da literatura ocidental, escrito por Victor Hugo, em 1862, né? Esse material é publicado. Você tem aí diversas edições desse livro, edição clássica, capa dura, 3 volumes, um volume assim, gigante, não é? Você tem teatro, você tem peças, tem muitas coisas em relação a essa obra, não é? Tem uma cena que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. A cena é a seguinte, não é? Jean Valjean é um homem, não é, marcado pela culpa. Ele é apresentado, ele é introduzido em determinado momento da obra
Ele foi preso. Ele é marcado, portanto, por uma vida de crimes, pela dureza do seu coração. Depois de anos preso, Valjean finalmente é libertado, não é? Mas ele carrega consigo a marca. Ele é um ex-presidiário. Ele é um conhecido por seus crimes, não é? Ninguém quer recebê-lo em sua casa. As pessoas olham para ele com suspeita. Ele é figurinha carimbada no bairro. As pessoas veem ele passando na rua, atravessam a rua, ficam cochichando sobre ele. Então, ele é alguém assim. Todas as portas para ele se fecham. Ou se fecharam, ou se fecharão. Não é? Ninguém quer contratá-lo para trabalhar. As pessoas o desprezam, porque ele é o criminoso, o bandido, o ex-presidiário. Até que um dia um bispo chamado Miriel o recebe em sua casa, não é? Dá hospitalidade a ele, dá família a ele, dá um lar a ele, dá aconchego a ele. Comida, abrigo, uma cama para dormir, trata-o com dignidade, como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, apesar do seu histórico ruim. Porém, em uma determinada noite, na calada da noite, na surdina da noite, na madrugada, Valjean olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém na sala, todos estão dormindo, ali está a sala aberta da prataria. Ele não pensa duas vezes. Caminho aberto, Valjean vai lá, rouba a prataria do bispo Miriel e foge. Mas ele não vai muito longe, né? Com o peso das pratas, etc., e a sacolona grande que ele estava carregando, ele não vai muito longe. Ele é pego por um policial. E aí, o policial sabe quem ele é. É um ex-criminoso, é um ex-bandido, é um ladrão, com uma sacola grande. O que você tem aí, Valjean? Ele abre e vê lá a prataria do bispo. Pronto. O que passa na mente dele? Acabou minha vida, vou voltar para a prisão. Vou ser preso mais uma vez. Agora, sabe-se lá Deus o que vão fazer comigo depois disso. E aí, então, o bispo aparece na ocasião. O bispo surge na ocasião. E aí abraça Valjean. Valjean fica assim sem entender, não é? Abraça, beija. Ô, meu amigo, que bom te encontrar. Que bom que eu achei você. Que bom que eu te alcancei. O policial fica assim. Ué, você está tendo relacionamento com ele? Não, ele está em minha casa. Eu hospedei lá. Ah, então tá explicado de onde vêm essas pratas, pensou o policial. Mas antes de o policial levantar sua voz, o bispo disse: querido Valjean, você esqueceu outras peças que eu lhe dei e eu vim trazer para você. Quebrou completamente o policial, que já estava dizendo e pronto para prendê-lo e dar voz de prisão a ele por latrocínio, por roubo. O bispo, portanto, responde em graça a Valjean, que merecia ser preso, merecia condenação, por ser não só reincidente, mas por trair tamanho amor, tamanha graça, tamanha bondade do bispo Miriel. Valjean não poderia comprar aquilo. Valjean não merecia aquilo. Ele não poderia desfazer o seu passado nessa ocasião. A bondade não veio dele, veio de fora. A graça não vem de dentro, a graça vem de fora, não é? E aquela graça que Valjean recebeu mudou a sua vida para todo sempre. E eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler para você comprar o livro e ler, ou assistir o teatro, né? E lá no Renault, não sei se no Renault tem ainda, mas eu vou parar por aqui para deixar você aí curioso para conhecer mais o desenrolar da história, tá bom? Então, olhem, irmãos, o que nós encontramos aqui é uma bela história de graça sendo evidenciada a nós, de alguém que merecia ser preso, condenado, torturado e morto por seu crime, mas ele não recebe o que ele merece. Talvez você esteja pensando, isso é o Evangelho.
Não. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho extrapola isso. O Evangelho é algo infinitamente maior do que isso. Essa é uma ilustração muito pequena, muito rasa do que é o Evangelho. Porque, diante de Deus, os homens não têm só um passado difícil. Diante de Deus, os homens não só erram uma vez ou outra. Diante de Deus, os homens não são libertos e são presos e libertos e presos e libertos e presos. Diante de Deus, os homens não são só pessoas, ser humano, homens aqui no sentido geral, tá, irmãos? O ser humano não é só alguém que precisa fazer melhor, que precisa acertar da próxima vez. Não! Diante de Deus, todos os homens são criminosos. Diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante de Deus, todos são eternamente culpados. Não só temporariamente culpados. Você vai ser preso, vai cumprir uma pena e vai desaparecer, vai ser destruído. Não! Diante de Deus, todos merecem condenação eterna, inferno eterno, condenação eterna, justiça eterna. Por quê? Porque todos quebraram a lei de Deus. Todos viraram as costas para o Senhor. Todos vivem neste presente mundo e século maus. Não possuímos mérito capaz de reconciliar as nossas almas com Deus. Nem um ser humano tem condição de, por si mesmo, se reconciliar com Deus. Pode fazer as boas obras que forem diante de Deus espiritualmente, homem nenhum é capaz de ser aceito diante da justiça e da santidade e da majestade de Deus. Mas Deus fez aquilo que ninguém poderia imaginar. Deus fez aquilo que homem nenhum poderia criar. E o que foi que Deus fez? Jesus Cristo foi enviado e Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. E esse Senhor que se entregou, ressuscitou ao terceiro dia, o que nós celebramos hoje, para nossa justificação. Isso é o Evangelho. Não é uma mensagem, portanto, que o homem criou, não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é um posicionamento político, não é uma oportunidade que o pecador finalmente tem de salvar a si mesmo. Não. É a notícia de que Deus, em Cristo Jesus, decidiu resgatar pecadores por graça para a sua glória, e pecadores que não podiam fazer absolutamente nada para serem salvos, nada para serem libertos. Não é impressionante, irmãos, que Paulo não espera nem chegar no desenvolvimento da carta para ele já falar isso? Eu quase coloquei o título desse sermão de O Evangelho em 5 versículos. Porque Paulo aqui, irmãos, ele antecipa, ele resume, ele já traz para a conversa, ele já chama os judaizantes para o debate aqui, na saudação, nos primeiros 5 versículos. Os primeiros 5 versículos são de tirar o fôlego. Nós vamos passar por eles daqui a pouco com mais calma, não é? Mas esses primeiros 5 versículos são suficientes para rendermos glória a Deus, para exaltar a Deus por seu amor e maravilhosa graça. O verdadeiro evangelho, guardem isso, irmãos, o verdadeiro evangelho possui a autoridade de Deus, anuncia a redenção por graça de Deus e existe para a glória de Deus. No verdadeiro evangelho, o pecador não apresenta a Deus aquilo que fez. No verdadeiro evangelho, no evangelho bíblico apostólico, o pecador não apresenta a Deus aquilo que ele fez, alguma coisa que ele fará, o que ele, enfim, deixou de fazer. Pelo contrário, ele recebe, pela graça, aquilo que Deus fez por ele em Jesus Cristo. E aí, então, o título da mensagem desta manhã é A Essência do Verdadeiro Evangelho. A essência do verdadeiro Evangelho. E a nossa afirmação teológica que resume esses 5 versículos é a seguinte, bem curtinha, e já traz para nós, martelando os 3 pontos do nosso sermão. O verdadeiro Evangelho possui a autoridade de Deus. O verdadeiro Evangelho possui a autoridade de Deus. Segundo,
Ponto. O verdadeiro evangelho anuncia a redenção pela graça de Deus. O verdadeiro evangelho anuncia a redenção pela graça de Deus. E existe para a glória de Deus. Esses são os 3 pontos do nosso sermão, tá certo, irmãos? No texto que nós lemos, nós encontramos essas 3 verdades, portanto, essenciais sobre o verdadeiro evangelho. Mais uma vez, agora com os versículos, para os irmãos memorizarem comigo. Primeira verdade essencial acerca do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho possui a autoridade de Deus. Versos 1 e 2. Segundo, o verdadeiro evangelho anuncia a redenção por graça de Deus. Versos 3 e 4. E último, o verdadeiro evangelho existe para a glória de Deus. Versículo 5. Para ficar mais fácil para você, depois você sublinha essas 3 palavrinhas: autoridade, redenção e glória. São as 3 palavrinhas-chave de cada ponto do sermão. Você memoriza rapidinho. Crianças, vamos abrir um parêntese agora para nós expormos um resumo do sermão para as crianças. Isso aí, Moisés, corre, já senta ali, pega o seu livrinho, vamos anotar. Resumo do sermão para as nossas crianças. Vamos lá, crianças, atenção, que agora tio Léo quer falar com vocês, hein? Atenção, todos vocês, ó. O título da historinha de hoje é A Carta do Rei, tá bom? A Carta do Rei. Crianças, olha, imaginem o seguinte cenário. Imagina aí, ó. Pensa. Tem um rei, existe um rei. Esse rei, ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Ele tem muito dinheiro. É um rei que governa com poder, tá bem? E esse rei, ele envia uma carta para uma das cidades que ele governa. Tá bom? Pensa aí, ó. Pensa nisso. Ele envia uma carta para uma das cidades que ele governa. Nessa carta, o rei diz o seguinte, ó: eu mesmo enviei esta mensagem para vocês e mandei alguém para resgatar vocês de um grande perigo que está vindo. Vocês viram, crianças? A cidade estava em perigo. O rei descobriu e enviou uma carta para ajudar os moradores daquela cidade. Imagina que você está lá com sua família e o rei, portanto, envia essa carta para vocês. E aí, quando as pessoas lá, as crianças recebem a carta, elas não podem mudar o que o rei escreveu, porque o rei está dando diretrizes de como essas pessoas, como a cidade vai ser liberta, vai ser salva do perigo. Não pode mudar o que o rei escreveu. Não podem apagar nenhuma parte e nem acrescentar qualquer outra coisa a essa carta que o rei escreveu. Essas pessoas, então, precisam acreditar na mensagem do rei e agradecer pelo resgate que ele providenciou para os seus súditos. Crianças, Paulo, aqui em Gálatas, começa a carta dizendo algo parecido. Tá? Paulo, aqui em Gálatas, começa falando algo parecido. Paulo aqui diz para a gente que o evangelho não é algo que os homens criaram, não é algo que os homens inventaram, é algo que vem do rei que escreveu a carta. É algo que vem de Deus, é algo que vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Criança, sabe qual que é a grande notícia? A grande notícia que essa carta do rei, que o rei escreveu para o seu coraçãozinho, para o meu coraçãozinho, para salvar aquela cidade da destruição, é que Jesus, ele se entregou, Jesus deu a sua vida para nos salvar da destruição, para nos salvar da condenação. Crianças, olhem só, Jesus veio nos salvar do grande perigo, não é? Da justiça de Deus aplicada sobre as nossas cabeças, aquilo que todo ser humano merece. E olhe, nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Pode parecer estranho, crianças, mas essa é uma boa notícia. A gente não consegue se salvar. A gente não tem condição para isso. Por isso que Jesus é tão precioso. Por isso que papai e mamãe insistem tanto com vocês diariamente em ler a palavra de Deus, em orar, em memorizar o catecismo,
em ler o catecismo, em cantar com vocês diariamente, cantar o evangelho, porque isso é precioso para os papais de vocês. É precioso para a gente, porque Jesus nos salvou. E foi Deus quem planejou a nossa salvação, Deus o Pai. Jesus realizou. Crianças, uma pergunta, olha, foi Jesus quem salvou. Foi Jesus que se entregou. Então, a quem a gente deve agradecer? Isso, perfeito! Vocês já estão vacinados contra o pelagianismo, contra a heresia humanista, não é? Contra a teologia que coloca o homem no centro das coisas. Vocês já aprenderam, é isso. Jesus se entregou, morreu, ressuscitou, nos livra da condenação. Então eu vou agradecer quem? A Jesus. Maravilhosa, maravilhosa resposta. Então, crianças, a frase que nós temos para memorizar juntos hoje é a seguinte, tá? Que o Léo vai falar e a gente repete junto depois, tá bom? Vou falar bem devagarinho, ó. Deus Pai enviou Jesus. Jesus salvou. Toda glória a Deus. Vamos falar juntos agora? Ó, Deus Pai enviou Jesus. Jesus salvou. Toda glória a Deus. Toda glória a Deus. Toda glória a Deus. Isso. Em latim, crianças, papais, ajudem os pequenos a memorizarem isso, tá? Crianças, em latim é soli deo gloria, ok? Soli deo gloria. Glória somente a Deus. Palavra-chave, crianças, para hoje, autoridade, tá bom? O sermão de hoje não está no caderninho de vocês ainda, porque ele escapuliu, que eu precisei separá-lo, tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente segue o nosso cronograma em Gálatas com vocês, tá certo? Então, hoje vocês podem ficar livres para desenhar o que chamar a atenção de vocês na pregação, tá bom? Só não faça nenhuma imagem de Deus, incluindo nosso Senhor Jesus Cristo, que será uma imagem segundo a imaginação humana. Fora isso, vocês podem desenhar o que chamar a atenção de vocês ao longo do sermão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, Martinzão. Fechando parênteses, vamos voltar agora para a exposição grossa do nosso texto. Título da pregação: a essência do verdadeiro evangelho. Nesse texto nós aprendemos 3 verdades essenciais sobre a essência do verdadeiro evangelho. Então vamos lá para a primeira verdade. O evangelho possui autoridade de Deus. Ponto 1. O verdadeiro evangelho possui autoridade de Deus. Versos 1 e 2. Deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente já vai ler o texto, tá? Irmãos, depois que a gente lê, depois faça esse exercício hoje à tarde em casa, no culto doméstico, ou amanhã, em família. Leia esses 5 primeiros versículos de Gálatas e pegue qualquer outra carta de Paulo. E leia também o início, a saudação. Você consegue, ao fazer esse movimento, olhar para Gálatas e você vai perceber o céu escuro. Você vai perceber o céu fechado, o tempo estranho aqui em Gálatas. O clima pesado, o vento forte, dá até para a gente ouvir os trovões vindo à distância. Vem uma tempestade forte aí quando a gente lê a introdução, a saudação da carta de Paulo aos Gálatas. A atmosfera aqui, irmãos, está profundamente pesada. Tá certo? Essa é a primeira carta que Paulo escreve, não é? Após a sua primeira viagem missionária. Para vocês terem uma ideia, o clima aqui está tão tenso que Paulo não tem ação de graças. Paulo não ora pelos Gálatas. Paulo não dá ações de graças a Deus pela vida dos Gálatas. Paulo não elogia os Gálatas. Paulo até deseja uma bênção sobre eles, mas Paulo está com seu coração em um misto de emoções. Ele está amorosamente bravo com os Gálatas. Amorosamente bravo é uma boa maneira de descrever o coração pastoral de Paulo. Ele já traz aqui uma repreensão severa nos primeiros 5 versículos de Gálatas. Porque, irmãos, algo muito grave estava acontecendo. E não dá para a gente relativizar o que estava acontecendo. A verdade do evangelho estava sendo ameaçada. O verdadeiro evangelho estava sendo
corrompido. A graça de Deus estava sendo deturpada. Então, por mais que Paulo mantenha um tom pastoral, um tom amoroso, mas ele também aqui está mantendo um tom severo, um tom forte, porque os Gálatas precisam saber as coisas que estão acontecendo aqui. Isso é muito sério, como nós falamos na nossa primeira exposição geral da carta de Paulo aos Gálatas. A autoridade do evangelho precisa ser afirmada e reafirmada aqui. Porque os Gálatas, jovens convertidos, estavam sendo seduzidos por falsos irmãos que entraram na igreja, os judaizantes, e que estavam, portanto, dizendo que para você ser aceito por Deus, para você ser salvo por Deus, você precisa se circuncidar. Você precisa observar o calendário litúrgico mosaico. Do contrário, você não é aceito por Deus, ainda que Jesus Cristo seja muito bom, seja legal e seja necessário. Percebem? Então, o que está acontecendo é isso, irmão. Se você quiser mais informações introdutórias, vá lá no nosso primeiro sermão no YouTube e veja. Vamos avançar aqui, porque nós precisamos lidar com o versículo 1, onde Paulo diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Olha o tom de Paulo, irmãos. Geralmente ele fala, chamado apóstolo segundo a vontade de Deus, feito apóstolo por Jesus Cristo. Aqui não. Aqui ele está enfatizando, tem 2 nãos enfáticos aqui. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O Paulo está enfatizando, irmãos, aqui para nós, não de maneira soberba, ele não quer enfatizar o ofício pelo ofício, ele não está aqui querendo dizer que ele não está dando aquela famosa carteirada, não é? Como a gente conhece e vê por aí de vez em quando, não. Paulo está fazendo o que está fazendo por necessidade. A autoridade apostólica de Paulo está sendo colocada em xeque. Falsos mestres judaizantes estão colocando em xeque o chamamento divino de Paulo. Portanto, se o chamamento divino de Paulo está em xeque, a mensagem que Paulo compartilhou também. Se Paulo é alguém simplesmente eleito por homens, não é? Que recebeu a destra da comunhão, das colunas da igreja, dos apóstolos da igreja, mas que não foi comissionado absolutamente por Jesus Cristo, a sua mensagem é questionável. Porém, se Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo, comissionado por Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, a sua mensagem é absolutamente inquestionável. E aí nós temos 2 caminhos. 2 caminhos. Quem tem a razão? Paulo, o que plantou a igreja, o que sofreu por nós, o que morreu por nós, ou esses camaradas eloquentes, legais que eu acabei de conhecer aqui na internet? Quem será que meu coração deve ouvir? E aí, então, Paulo diz que ele é apóstolo. E aqui, irmãos, nós precisamos, né, entender bem o que isso significa. Nós temos aqui 2 principais significados para essa palavrinha apóstolo, tá? A primeira delas é o sentido mais formal da coisa. Apóstolo é aquilo que os 12 discípulos receberam de Jesus Cristo. A nomenclatura, a designação, o chamado, o envio. Um dos 12 apóstolos, o ofício apostólico. Esse é o primeiro sentido formal. Alguém comissionado diretamente por Jesus Cristo. Tá certo? Esse é um apóstolo. Mas nós temos também um outro sentido da palavrinha apóstolo. O apóstolo é alguém simplesmente enviado. O apóstolo é o enviado. Tá? O verbo é enviar. O substantivo é enviado. Tá bom? Então, nesse sentido, nós temos Barnabé como apóstolo. Não é? Se eu enviar você ao mercado para comprar algo para mim, eu poderia dizer nesses termos que você é um apóstolo, é um enviado. Tá certo? Só que nós precisamos entender que Paulo está usando o primeiro significado de apóstolo, não o segundo. Paulo está dizendo que ele é alguém comissionado, chamado e ensinado diretamente por Jesus Cristo. Mais à frente, vamos segurar para não adiantar, na perícope seguinte, no parágrafo seguinte que nós vamos expor, ele vai falar exatamente isso. Que ele aprendeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Jesus ressurreto dentre os mortos o visitou. Você pode ver isso lá também em Atos, capítulo 9, tá certo? Quando
Jesus vai a Paulo e acontece a sua experiência de novo nascimento ali. E, enfim, a história continua. Então, mais uma vez, os falsos mestres, eles são fabulosos nisso, irmãos. Falsos mestres, falsos cristãos, são experts na área de difamação. Eles amam difamar pessoas, principalmente aquelas que pregam o verdadeiro evangelho. Eles amam fazer isso, porque senão eles não conseguem espaço. Senão eles não conseguem enriquecer. Senão eles não conseguem enganar o povo. Então, falso apóstolo precisa vender o seu peixe de alguma maneira, não é? E quem prega o verdadeiro evangelho não é bem visto. Então, eles vão investir todas as forças para desafiar, para rebaixar, para diminuir a autoridade apostólica de Paulo, para que então os irmãos das igrejas da Galácia deem ouvidos a eles e sigam seus ensinos. Tá certo? O que mais que nós vemos aqui? Que o verdadeiro evangelho possui a autoridade de Deus e ele está fundamentado no Cristo ressurreto. Nós acabamos de ver, portanto, que a autoridade divina é de Deus, não é? E nós vemos isso em Paulo afirmando o seu apostolado. E agora nós vamos ver que o verdadeiro evangelho possui a autoridade de Deus porque ele está fundamentado no Cristo ressurreto. Seguindo a leitura do texto. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É engraçado aqui, porque apesar de o Espírito Santo não estar mencionado aqui, ele está implícito. Tá? Pai, Filho e Espírito, o único Deus verdadeiro operando, e Paulo faz questão aqui de elevar a pessoa bendita de Jesus Cristo ao nível do Deus Pai, mostrando a sua divindade, a sua plena divindade. Irmãos, se Jesus Cristo fosse alguém criado, nunca nós encontraríamos algo assim. Alguém que foi comissionado e chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, estando os dois em mesmo nível de chamamento, de ministério, tá certo? E Paulo vai dizer, Deus o Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Logo no primeiro versículo, nós vemos Paulo já afirmando a glória da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero também pegar você, depois você olha lá, pegue as cartas de Paulo, veja em quais cartas ele faz esse movimento. Agora não é mais se tem ou não ação de graças. Nas outras, com exceção de Tito, nas outras vão ter ali ações de graças. Mas eu quero que você olhe e liste e me fale depois quais são as cartas onde Paulo, no primeiro versículo, já vai extrapolando, já vai exaltando a pessoa bendita de Jesus Cristo e mostrando qual é o centro de sua mensagem. Onde está o coração apostólico de Paulo? Não é na vanglória, não é nas riquezas, não é na boa fama, no seu nome, não. É no bendito, glorioso Evangelho de Jesus Cristo. E esse bendito Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos por Deus o Pai. Paulo não quer ritos, não quer realizações humanas, mas ele quer que os Gálatas olhem e voltem a olhar. Estejam bem atentos a olhar, fixos a olhar, espertos a olhar, despertos a olhar para a glória da pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Coisa que os falsos mestres não estão fazendo. Falsos mestres estão desviando o olhar das pessoas para as obras da lei, para as obras que eles precisam fazer para agradarem a Deus. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é o selo que autentica a veracidade do Evangelho. É o seu poder. Sem ressurreição de Jesus Cristo, nós somos os mais miseráveis. Não há ressurreição. Acabou, vamos embora, fecha, acabou. Rasga a Bíblia se não tem ressurreição. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu. Mas a morte e o sepultamento de Jesus é uma parte da mensagem. Se eu parar aqui, eu parei na metade do caminho. A ressurreição é o Evangelho completo. Por isso que nós temos um esforço por parte de alguns mestres aí em negociar a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Ele pode ressuscitar no seu coração também, não é? Não devemos esperar uma ressurreição última e final. Isso aí eram metáforas. Irmãos, por mais que nós não
afirmemos isso e não consumamos isso, ou afirmemos isso de alguma forma, quando nós deixamos a ressurreição de Jesus de lado, não pensamos muito nisso, vivemos a nossa vida como se a vida fosse só aqui. Eu tenho um bom emprego, tenho um bom casamento, os meus filhos vão casar, e daqui a pouco eu vou morrer. Irmão, se é só isso e nós afirmamos a fé, nós, mesmo que não neguemos a ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres. Porque nós estamos vivendo com os olhos firmados só aqui. Nós ainda estamos, de alguma maneira, presos a esse século, então, a esse mundo aqui. Mas olhem, a ressurreição de Jesus nos lembra que a vida venceu a morte, que a velha criação está passando e ela já passou. Hoje nós celebramos a nova criação. Hoje é o dia da comunhão da igreja, extrapolar no nosso coração e nas nossas mentes a nova criação. Então, acabou o culto, não vai embora correndo, não. Pegue alguém para conversar. Pregue o evangelho ali. Lembre da ressurreição. Hoje é o dia. A igreja está reunida para isso. O céu é antecipado hoje. A glória da eternidade é antecipada hoje. A vida eterna sem igual se manifesta hoje. Nós vemos a glória de Jesus Cristo exposto diante dos nossos olhos hoje, de maneira sem igual. Ele é o segundo Adão, irmãos, que ressuscitou dos mortos, que inaugurou a segunda e bendita nova criação. Então nós não podemos achar que a ressurreição é algo secundário à fé. É algo que eu posso pensar de vez em quando. É só aos domingos. Não, irmãos, não, 1000 vezes não. Se nós pensamos na ressurreição só aos domingos, significa que o nosso lar está caminhando em morte durante a semana. Cadê a vida? Cadê a ressurreição de Jesus Cristo? Cadê a mortificação de pecados? Cadê? Onde está? Então nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Tá certo? E é tão sério isso, porque os Gálatas e qualquer outra pessoa, tá? Que afirme que para nós sermos aceitos por Deus, ou sermos salvos por Deus, é necessário Jesus Cristo e qualquer outra coisa. Isso é tão sério que quando a pessoa faz isso, ela está dizendo, com todas as letras, que o que Jesus Cristo fez não é bom o suficiente. Que o que Jesus Cristo fez precisa de um ajuste. Ele não foi perfeito o suficiente. Que o que Deus Pai planejou fazer em Jesus Cristo, aqui no Evangelho, não é bom o suficiente. Que a criatura é mais sábia do que Deus. É isso que está sendo dito. Ao se submeter a esse tipo de heresia, tá certo, irmãos? É um retorno às sombras. É rejeitar o verdadeiro Evangelho. A autoridade apostólica de Paulo não repousa, portanto, em realizações humanas, mas na ação salvadora de Deus realizada em Cristo Jesus, aquele que foi crucificado e a quem o Pai ressuscitou dentre os mortos. A defesa, portanto, aqui vigorosa de Paulo, do seu apostolado, se faz necessária, irmãos, porque os falsos mestres estavam atacando o coração do Evangelho. Aqui não eram pontos secundários, tá? Quando nós estudamos teologia, doutrina e etc., nós encontramos pontos secundários aqui e ali nas denominações, mas tem algo que une todos os cristãos em todos os tempos, em todas as eras. É a mensagem central do Evangelho. Somente Jesus Cristo, por sua graça soberana, salva e justifica pecadores. Somente Deus salva pecadores por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qualquer coisa que fuja disso é heresia. Você não deve ouvir, você deve correr. E você deve alertar os outros ainda por cima. Porque proteger o Evangelho não é algo apenas de oficial da igreja. Sobretudo deles, os pastores, diáconos, mas o tesouro do Evangelho foi confiado à igreja. A igreja de Jesus Cristo é responsável por guardar o tesouro do Evangelho. Então você, meu irmãozinho aí, que se julga simplesinho, na sua, quietinho, Deus te deu o Espírito Santo de poder e graça, de ousadia, para que você defenda o Evangelho, pregue o Evangelho e aplique o Evangelho aonde quer que você vá. Essa é uma responsabilidade de todos nós, irmãos, porque é tudo sobre o Evangelho da graça de Deus. Paulo continua dizendo,
versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, Paulo tira o nosso fôlego, não é? Já sobe o tom, e aí ele desce um pouquinho agora, falando que ele não está sozinho. Isso é muito curioso, porque por mais que a gente não tenha mais informações aqui no texto, provavelmente Paulo, não é, está aqui com irmãos de Jerusalém, alguns cristãos de Jerusalém, e ele com certeza conversou com esses irmãos sobre o que estava acontecendo em Gálatas. Então Paulo não está sozinho aqui. Paulo, quando vem vigoroso dessa forma, ele está trazendo consigo o testemunho de toda a igreja para chamar a atenção dos Gálatas. Possivelmente aqui esse é o momento que está para acontecer o concílio, lá em Atos 15 de Jerusalém, onde vai lidar justamente com isso. Olha, pessoal, que bênção que é, os gentios estão crendo. Deus está restaurando as tendas caídas de Davi. A coisa está se cumprindo. O rei messiânico está no trono, o Espírito foi dado e tem gentil crendo. O que a gente faz agora? A gente circuncida? O que a gente faz com eles? E aí você lê lá depois Atos capítulo 15, o grande concílio. Primeiro concílio em Jerusalém que reuniu apóstolos e presbíteros da igreja para lidar com essa questão. Aí Paulo diz, não é, que ele está escrevendo às igrejas da Galácia. Aqui, irmãos, provavelmente Paulo está se referindo, né, àquela região ali da Galácia do Sul, por onde Paulo passou em sua primeira viagem missionária, é a região de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia. Então, muito provavelmente são essas regiões aqui, são pelo menos 5, 6 igrejas, não é, a quem Paulo se destina aqui. Então, tem muita gente sendo enganada por esses homens, por esses falsos mestres. E Paulo chama a atenção deles. Olha, eu não estou sozinho, tem mais irmãos comigo que estão chamando a atenção de vocês. Vamos a breves aplicações aqui para a gente passar para o nosso próximo ponto. Irmãos, é o seguinte, se o evangelho vem de Deus, se o evangelho é recebido por nós, criatura nenhuma tem autoridade para alterar, para adulterar, para acrescentar. Tá certo? Criatura nenhuma. Não interessa se o evangelho está me incomodando, se o evangelho está me ferindo. Se é o verdadeiro evangelho, ele está machucando, ele está ferindo, mas ele está curando, ele está sarando, ele está matando, mas ele está ressuscitando também. Mas agora, eu não tenho autorização para moldar o evangelho segundo as minhas preferências pessoais. Certa vez, num determinado local, isso aqui é real, tá? Eu ouvi isso. Certo jovem estava falando com um pastor. Aí o jovem chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu queria trazer minha namorada na igreja. Ela precisa tanto do evangelho, está perdida, mas o senhor está pregando muito duro. Né? Ficar falando sobre inferno, sobre essas coisas aí. Aí fica difícil de chamá-la, né? Aí, o pastor, eu estava ali do lado dele, tá? Eu ouvi tudo isso. O pastor virou para ele e falou assim, meu querido, vamos combinar um negócio? Me avisa quando você convidá-la. Mas assim, tenta confirmar mesmo. Se quiser, eu vou lá, eu pego vocês, assim. Porque aí, eu pego mais leve. Ele falou isso. Falou isso. E o jovem ouviu isso e falou, nossa, pastor, é sério? Você vai pegar mais leve? Sim, mas tem que me dar certeza, senão eu vou pregar duro e ela vai estar aí e não vai dar muito bom. Tá bom, pastor. Desse jeito. Amoldando o evangelho às preferências pessoais. Não é? Nós já vimos, claro, que a comunicação é importante do evangelho. A maneira como falamos é importante. Não é? Não é de maneira truculenta, de maneira chucra, grossa, de maneira impaciente, irada, não. É sempre temperada com sal, agradável, para agradar a todos e saber responder a cada um, como nós aprendemos em Colossenses. Mas nós não podemos negociar o evangelho. Tem coisas que precisam ser ditas. Tem coisas que eu não vou gostar de ouvir. Tem coisas que você não vai gostar de ouvir. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque se a gente está ouvindo o evangelho que massageia o nosso ego, o evangelho que fica passando a mão nos pecados ocultos, né? Fica ali acariciando no porão do coração, um pecadinho de estimação, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele rasga a alma, ele rasga o coração. Ele vai mostrar, não é assim que se vive. A nova criação
Não coaduna com isso. Jesus é um rei soberano e santo. A sua igreja deve andar de maneira diferente. Não caminhe segundo o mundo. Vai acontecer, se já não está acontecendo. Então, por quê, irmãos? Porque o evangelho vem de Deus. A autoridade é dele. Ele quem manda. Ministros não possuem autoridade própria sobre a igreja. Pastores não são donos da igreja. Pastores não podem fazer o que quiserem na igreja. Porque toda a autoridade ministerial é derivada do Rei Jesus. Por isso que a membresia da igreja deve estar bem subordinada às Escrituras, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, aplicando as Escrituras, porque o pregador, o pastor, o diácono, o oficial, seja lá quem for, também está debaixo da autoridade do Evangelho. Por isso que tem tanta gente enganada por aí, irmãos. Porque as pessoas não sabem nada de Bíblia. Não sabem nada de Evangelho. Porque se conhecessem, se soubessem, colocaria essas pessoas para sair correndo. Exortaria em público para que todos temessem. Como a gente aprende em 1 Timóteo, capítulo 5. Terceiro, para a gente avançar. Não podemos avaliar uma mensagem somente pela eloquência do pregador, pela reputação do pregador ou pelo carisma do pregador. O que nós precisamos perguntar sempre é, apesar desse homem frágil, simples, caindo aos pedaços, o que ele está dizendo está de acordo com o Evangelho? Jesus é exaltado, pecadores são humilhados, homens são conduzidos a Jesus Cristo de alguma forma. Então, amemos esses homens. Oremos por esses homens. Louvemos a Deus por esses homens, porque são esses homens que estão na linha de frente contra os falsos mestres. Esses homens sim vale a pena ouvir. Esses homens sim vale a pena investir. Esses homens sim vale a pena sangrar o joelho em oração, para que Deus os mantenha firmes, para que eles não desviem, para que eles não amem o mundo como Demas. Esses homens sim, por mais que sejam frágeis, pequenos, velhos, jovens, seja lá quem forem, eles estão pregando o Evangelho, são guardiões do Evangelho. Amemos, honremos, incentivemos. Agora o contrário é verdadeiro. O Evangelho não está sendo pregado, é qualquer outra coisa menos Jesus Cristo. Você ouve sermão após sermão, você ouve mensagem após mensagem, é só eu, historinha para lá, revelação para cá, experiência para aquilo outro. Você não vê Jesus Cristo, você não ouve nada, você não é exortado, você não cresce, você não tem seu coração dilatado pelo Evangelho. Então o Evangelho não está lá. Corra de lá, saia de lá e alerte as pessoas a saírem também. A autoridade do verdadeiro Evangelho repousa no Deus que o revelou. Vamos para o nosso segundo ponto. A segunda verdade que nós aprendemos aqui sobre a essência do Evangelho, irmãos, é que o verdadeiro Evangelho anuncia a redenção pela graça de Deus. Ele anuncia a redenção pela graça de Deus. Vamos olhar agora os versos de 3 a 4 aí. Nós vemos aqui que tem, apesar de Paulo estar bravo e severo, nós temos Paulo desejando bênçãos sobre os Gálatas. Paulo não quer matar os Gálatas, eles querem só enforcar um pouquinho, não é? E soltar, mas Paulo deseja a bênção sobre eles. Olha como começa o versículo 3, ó. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, portanto, concede graça e paz. Isso aqui, irmãos, não é? São benefícios da obra de Jesus Cristo a nós. Depois que você, desse trecho do sermão, eu espero que sua graça e a paz nunca mais seja a mesma. E quando nós cumprimentamos uns aos outros, irmão, graça e paz, a gente manda uma mensagem, graça e paz, irmão, se abraça, graça e paz não é só uma formalidade de saudação, mas nós estamos invocando bênçãos do Evangelho sobre vocês. Vocês estão invocando bênçãos do Evangelho sobre mim. E nós juntos estamos lembrando a quem pertencemos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Alguns falam só paz do Senhor, né? Outros falam só graça do Senhor. Assim, completo, irmãos. O Evangelho completo é graça e paz, tá bom? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação batista confessional pactual 1689, adotada em nossa igreja, tá bom? Passar disso é heresia. Brincadeira, tô brincando, tá? Então, mas veja, por que isso é importante? Graça e paz. Presta atenção, ó. Paulo aqui,
ele está tomando, não é, um modelo de saudação que existiam nas comunicações do primeiro século, tá certo? Paulo não é um alienígena. Deus está usando os meios ordinários para se comunicar com o seu povo. Então, Paulo está escrevendo uma carta. E aí ele pega elementos da saudação greco-romana e pega elementos da saudação judaica, o famoso shalom, paz, não é? Quando alguém fala shalom para você, fala paz, irmão, paz, graça e paz, certo? Então, a graça é aquele ato da bondade de Deus em dar a pecadores o que eles não merecem. Então, quando você ouvir um irmão falando, meu irmão, graça e paz. Ô, meu irmão, obrigado, eu precisava tanto lembrar disso. Está passando por um momento tão turbulento na minha vida que estava esquecendo da graça do Senhor para comigo. E estava esquecendo da paz que Ele dá. Somente em Jesus. Tá vendo? O conteúdo aqui, irmãos, por mais que sejam duas palavrinhas, né? Graça e paz, 3 palavrinhas, mas 2 palavrinhas teológicas profundas aqui, tem um arcabouço profundo. Nós temos o Evangelho em 2 palavras. Graça e paz. Então, mais uma vez, graça o que é? Ó, Gálatas. Gálatas, Gálatas insensatos. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Gálatas, lembrem da graça de Deus. O evangelho que eu preguei a vocês. Lembram que vocês adoravam Diana, gastavam todo o dinheiro de vocês em prostituição aí. Estavam aí, bebendo, morrendo, se entregando aos prazeres desse mundo. Gálatas, lembrem da graça de Deus. Lembrem da bondade de Deus. Vocês não mereciam nada e Deus deu tudo a vocês. Olhem para a graça de Deus. Olhem o que Jesus Cristo fez por vocês. E a paz, Gálatas. Gálatas, a graça já é suficiente, mas olhem para a paz também. Olhem como vocês eram inimigos de Deus. Olhem aqui, Gálatas. Olha aqui, Valjean, inimigo de Deus, inimigo do Evangelho. E assim é todos os pecadores sem Jesus Cristo. Inimigos do Evangelho, inimigos de Deus. Têm os corações duros para a vontade revelada de Deus. Não querem se submeter, não querem buscar o Senhor, não querem ler a sua lei, não querem ler o seu Evangelho. São soberbos, Gálatas, lembrem que vocês eram assim. Lembrem que Deus era o maior inimigo de vocês. Deus sabia 24 horas por dia, desde o nascimento de vocês e antes do nascimento de vocês, o que vocês pensariam, o que vocês fariam. E olha como Ele tratou vocês, Ele não fulminou vocês, podendo fulminar, podendo acabar com vocês. Seria totalmente amoroso, justo, bondoso, se Ele lançasse todo mundo no inferno. Mas Ele não fez. Gálatas, vocês estão em paz com Deus. Irmãos, essa verdade precisa rasgar nossa alma. Precisa rasgar nossa alma. Precisa rasgar. A graça de Deus nos alcançou. Fomos mergulhados, batizados nessa paz, nessa reconciliação bendita. Romanos 5:1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus nós temos paz com Deus, irmãos. Em Jesus a nossa consciência encontra fundamento para descanso. Em Jesus, reconciliados com Deus, nós somos chamados a buscar paz com o nosso próximo. Agora tem conflito no nosso meio. Acontece, às vezes, algum irmão se arranha. E agora? Ele para lá e eu para cá? Não, porque não foi assim que Deus nos tratou. Irmão, vem aqui. Vamos conversar, me perdoe. Irmão, vem aqui. Eu amo você, mas eu estava num dia mau, eu pequei contra você, me perdoe. Graça e paz a nós para resolver esse problema, para resolver esse conflito. Irmãos, tire o evangelho de uma igreja local e você vai ver. Você vê cadeira voando em assembleia. Tire o evangelho de uma igreja e você vê irmãos faltando porque o outro está indo. Tire o evangelho da igreja e você vê pessoas se afastando da mesa do Senhor. Tire o evangelho da igreja e você vê pessoas não se perdoando, pessoas se mordendo, pessoas se machucando, um falando mal do outro pelas costas, um brigando com o outro, conflito, intriga, fofoca. É só tirar o evangelho. Tudo isso acontece. Agora aplique o evangelho. E aí o soberbo me perdoa.
E aí o irado me perdoa. O amante de si mesmo, Jesus é rei. E todos nós, portanto, nos submetemos ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque esse é o poder do Evangelho, não é? Veja, se o Evangelho reconcilia pecadores, miseráveis, mortos, com Deus, totalmente santo, amoroso, soberano e justo, por que é que o Evangelho não reconciliaria eu com você? Ou não reconciliaria irmãos que estão passando por momentos difíceis? Se o Evangelho reconcilia o homem pecador com Deus santo, por que casamentos não podem ser restaurados? Por que é que relacionamentos não podem ser restaurados? Por que é que pais não podem ser reconciliados com seus filhos? Por que é que esposas não podem ser reconciliadas com seus maridos? Por que é que tios não podem ser reconciliados com seus sobrinhos, com seus pais e assim sucessivamente? Irmãos, o Evangelho é poderoso para fazer isso. Só o Evangelho pode fazer isso. Conselho moral nenhum, psicologia barata nenhuma. Só o poder do Evangelho é capaz de fazer isso, de transformar os corações, de inflamar as almas por amor a Jesus Cristo. E aí então caminhar em unidade para a glória de Deus. Avançando, irmãos. O Evangelho verdadeiro, que anuncia a redenção pela graça de Deus, está fundamentado na entrega de Jesus por nossos pecados. Vejam agora versículo 4. Enquanto você vai lendo aí, eu vou tomar um golinho de água. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Lembrem, irmãos, desde o começo do sermão nós estamos enfatizando isso, para que isso martele em seu coração e sua alma. O ser humano quebrou a lei de Deus, desviou-se daquilo que o Senhor ordenou para ele. E diante, portanto, da sua justiça e santidade, o homem pecador é culpado, merece condenação. Diante desse cenário assombroso, diante desse contexto que aparentemente não tem esperança, apenas uma coisa você merece, pecador: condenação e destruição. Mas, Léo, eu pensei que você fosse trazer uma palavra de esperança. Vamos começar com a desesperança. O homem nesse cenário merece somente uma coisa: condenação, destruição. Porque ele é mau, ele ama fazer o que é mau. Ele se desviou de Deus, quebrou a lei de Deus, e aí, portanto, morreu, está morto em seus delitos e pecados. Então, não basta dizer para alguém assim: você precisa melhorar. Não basta dizer para alguém assim: você tem que ser mais disciplinado. Você precisa ser mais diligente. Não basta. Não basta dizer para alguém nessas condições: você precisa mudar. O que precisa ser dito é: você merece condenação. Você merece condenação. Mas eu não posso fazer nada para Deus me aceitar? Você merece condenação. Mas Deus é amoroso, Deus é bondoso, eu vou fazer coisas boas, Ele vai me aceitar? Você merece condenação. Mas será que Deus, se eu fizer alguma coisa, aí você encontra um judaizante, um falso mestre? Sim, tem algo que você pode fazer, vem cá. E ele vai te dar um checklist, uma listinha de obras para você fazer. A circuncisão é mais light. A loucura, irmãos, da salvação por obras da lei. Como disse George Whitefield, é mais fácil subir aos céus numa corda de areia do que alguém ser salvo por suas obras. É mais fácil subir aos céus numa corda de areia do que alguém ser salvo por suas obras. A salvação por obras é o maior desvio de todos os séculos. Satanás disse a Eva: é pelas suas obras. Você vai ser como Deus. Vai lá. Deus não é tão sábio assim.
Dê o seu jeitinho para conhecer os conhecimentos que Deus está escondendo de vocês. Vai lá! Deus tem algo oculto para você. Mas você precisa fazer algo além. Jesus Cristo não é suficiente. Você ainda não recebeu a iniciação. Você não é tão espiritual quanto você pode ser. A circuncisão vai te salvar. Irmãos, a circuncisão não vai salvar. As suas obras não vão salvar. O calendário mosaico não vai salvar. O que vai salvar é a obra suficiente, inegociável e absoluta de Jesus Cristo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Vocês leram o texto junto comigo? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nossos pecados. Isso aqui é substituição penal. É substituição. Jesus morre pelos eleitos de Deus. Os substitui no Calvário. Os eleitos de Deus no madeiro estão recebendo em Jesus Cristo a sua condenação, a sua morte, a ira de Deus o Pai caindo sobre Jesus Cristo em sua obediência passiva. Ele recebendo os sofrimentos, os tormentos do inferno na cruz. É isso que vai salvar o pecador. É a pessoa bendita de Jesus Cristo que vai salvar o pecador. Jesus Cristo sofre o que sofre para que nós recebêssemos graça, para que o fogo da condenação não viesse sobre nós, mas para que o doce amor de Deus nos alcançasse e nos inundasse, e nós experimentássemos aquilo que só o Evangelho pode nos dar a experimentar. O amor de Deus em Jesus Cristo. Sua graça vindo, nos salvando, nos mergulhando em seu amor, nos mergulhando em comunhão consigo mesmo, porque Ele se entregou pelos nossos pecados e Ele morreu por causa dos nossos pecados, irmãos. Ele não foi apenas uma vítima da maldade humana. Ele não foi apenas vítima do sistema romano, político, patriarcal e etc. e tal. Não! Ele voluntariamente entregou a si mesmo para carregar aquilo que eu merecia, que você merecia. Você e eu, nós merecíamos ser esmagados por causa do nosso pecado. Merecemos ser triturados por causa do nosso pecado. Mas Jesus, voluntariamente, ninguém o obrigou. Ninguém o forçou. Aliás, ele chega a dizer para um governante político, não é? Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se não lhe fosse dada dos céus. Voluntariamente ele se entrega. E aí olha a razão no texto. Olha porque que ele se entrega. Para nos desarraigar. Palavrinha boa de falar, né? Desarraigar deste mundo perverso. Jesus não se entrega, irmãos, para tentar alguma coisa, tá bom? Jesus se entregou para tentar salvar o maior número de pessoas possível. Jesus se entregou para abrir um caminho de possibilidade. Olha o texto comigo, irmãos. Olha o texto comigo. Para finalidade, objetivo, propósito, nos desarraigar deste mundo perverso. É expiação eficaz. É sangue soberano, é graça soberana do início ao fim. Jesus não falha em sua obra. Jesus não é um mendigo implorando por aceitação, não. O decreto de Deus foi eficaz. E Jesus, portanto, se entrega para resgatar. Vamos traduzir isso aqui melhor para a gente. Resgatar. Tá? Erguer uma pessoa para fora do perigo. É isso que significa essa palavrinha aqui. Tá certo? Jesus morre e se entrega pelos nossos pecados para nos tirar desse perigo que é esse mundo perverso. E quem que Jesus tira desse mundo perverso? Pessoas que não podem libertar a si mesmas. Irmãos, se nós pudéssemos libertar a nós mesmos, Jesus não precisaria ter vindo. É simples. Deus daria um conselho, olha pessoal, façam isso, vai dar tudo certo. Acabou.
Se o ser humano pudesse resolver a sua condição espiritual por ele mesmo, Jesus não precisaria ter vindo, mas ele veio para provar que nós somos pessoas impotentes, pessoas perdidas, pessoas que estão presas, acorrentadas pelo pecado, totalmente sem condições de libertarem a si mesmas, presas no império das trevas. Colossenses 1,13. Por isso que Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. Estávamos plantados nesse império. Nós fomos desplantados desse império e fomos plantados no reino do Filho do seu amor. É isso que o Evangelho faz, irmãos. O Deus homem, Jesus Cristo, nos resgata dos nossos pecados, deste mundo perverso. Este mundo perverso, aqui, é esse sistema de coisas anti-Deus, tá? Não é o planeta Terra, tá bom? É esse século presente e mal. Por isso que nós vemos, só ligar a televisão aí, qualquer série, que não seja da Eden Plus, ou de qualquer outra plataforma cristã séria, você encontra toda sorte de imoralidades, toda sorte de atrocidades colocadas em novelas, em horário comercial, na sua cara. Se você deixar lá, os seus filhos vão ver. Se você abrir o YouTube, você vai encontrar todo e qualquer conteúdo imoral, anti-evangelho, anti-Deus, corrompido, deturpado. E as crianças estão lá, tendo acesso a essas coisas. Pais, cuidado, pelo amor de Deus, mas olhem, é esse mundo perverso e mau. Nós não podemos achar, irmãos, que Jesus simplesmente é um passe livre para o céu. Jesus não é um passe livre para o céu. Essa é uma maneira muito ruim, muito superficial de ver as coisas. Jesus ele não morre só para nos livrar do inferno futuro, da condenação futura. A sua obra é tão poderosa, é tão graciosa, é tão soberana, que ela tem efeitos já, agora. Os eleitos de Deus experimentam essa libertação do domínio do pecado, dessa presente era má, agora, em suas almas, em seus corações. A vida eterna já começa agora. Novos valores, nova disposição de alma, novos afetos, nova vida, novo Senhor. Uma nova maneira de viver. Não é simplesmente porque o cristianismo nos dá uma regra de imperativos, não. Porque nós temos uma quantidade de indicativos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus libertou, Jesus expiou, Jesus substituiu. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Então, olha, Jesus se entrega para salvar os injustos. O justo pelos injustos. O santo se entrega para salvar os impuros. O inocente se entrega para salvar os culpados. O sem pecado, o Cordeiro de Deus sem pecado, se entrega para salvar pecadores. Essa é a glória do Evangelho, irmãos. E olha, o texto continua. Ele faz isso para nos libertar desse mundo perverso e mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Você já viu pessoas falando que não, Deus não queria, a cruz foi um plano B, não é? Deus se frustrou e aí teve que pensar em alguma coisa, aí nasceu Jesus, o Evangelho. Irmãos, o Evangelho sempre foi o plano A. Sempre foi o plano A. A cruz não é um acidente. Deus não se perdeu no meio do caminho aí. Deus decretou isso, olha lá. O texto diz, segundo a vontade de Deus e Pai. Essa vontade aqui é vontade de beneplácito. Sabe o que é isso? É vontade soberana, vontade eficaz. É vontade onde Deus decretou. Isso vai acontecer, porque a soberania de Deus, a providência de Deus, vai conduzir as coisas assim. E sabe quando foi que Deus planejou salvar você? Sabe quando que foi que Deus iniciou o plano de redenção? Efésios 1, 4-7 nos responde. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Bendita graça, soberano amor, que nos alcançou antes mesmo de termos nascido. Antes de cairmos em pecado, irmãos. Antes dos nossos pais pensarem em se conhecer. Antes de tudo isso acontecer, na eternidade, Pai, Filho
e Espírito. O glorioso pacto da redenção, não é? Arquitetado na eternidade, executado no tempo, pela pessoa bendita do Filho. Oh, irmãos, que graça, que doce graça. Vamos fazer breves aplicações aqui e caminhar para o nosso ponto final. Irmãos, eu espero que até aqui esteja claro para nós. Não existe outro meio do pecador ser aceito diante de Deus. Não existe. O Evangelho bíblico nos mostra que é só por meio de Jesus Cristo que alguém é aceito por Deus. É só Jesus. Outra palavrinha em latim para vocês, crianças. Solus Christus. Somente Cristo. É somente por Jesus que o pecador é salvo. É somente por Jesus que nós somos libertos desse mundo, dessa era perversa e má. Então, não coloque as suas esperanças nas coisas desse mundo, pois esse mundo murcha, ele passa. Coloque sua esperança em Jesus, pois ele pode dar graça e paz, o único que pode fazer isso, por meio daquilo que ele realizou. Somente ele pode fazer isso por nós. E uma vez que Jesus libertou você, crente, desse mundo mau e perverso, não viva como se você ainda pertencesse a esse mundo mau e perverso. Não viva em pecado. Não viva de uma maneira que mostre que você não conhece o Senhor, uma vez que você já foi libertado disso. Não volte às sombras. Não volte à antiga maneira de viver. Não volte à circuncisão. Essas coisas passaram, você foi salvo. Então, se o Senhor é seu, se você foi salvo por Cristo, você não teve apenas os seus pecados perdoados. Você pertence a uma nova ordem, a uma nova criação, ao novo rei. O que recebemos? Graça e paz. Como recebemos? Por meio de Jesus Cristo se entregando pelos nossos pecados. Para que sermos libertos deste mundo mau? De onde isso procede? Da vontade soberana de Deus. Uma vez, portanto, que recebemos tudo isso, pela graça de Deus, quem é que merece glória? Deus. O texto, não é? É lógico. Nós só conseguimos, irmãos, chegar a outra conclusão sem o Evangelho bíblico. Se nós formos para outras filosofias, outras teologias, outro modo de pensar, sem a Escritura guiando o pensamento, a gente consegue dizer, não, o homem tem participação, isso e aquilo. Não, mas pela Escritura, olha lá, o versículo 5 agora. Ó. A terceira verdade da essência, ou a terceira verdade essencial do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho existe para a glória de Deus. O verdadeiro Evangelho existe para a glória de Deus. Depois de tudo isso, olha como que Paulo finaliza o versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma coroa aqui. O texto do versículo 5 de Gálatas, Paulo está colocando uma coroa no versículo 5, uma coroa de explosão de louvor e adoração. Ou, de maneira mais técnica, para vocês que gostam, uma explosão doxológica, não é? Uma explosão de louvor, de exaltação a Deus aqui por sua obra graciosa. Ora, se Deus nos tratou assim, se Deus fez isso por mim, se Deus faz isso com pecadores, basta irmos a Ele em fé e arrependimento. Se Ele faz isso, ora, é Ele que deve ser exaltado. É Ele que deve ser reconhecido. Só que o falso evangelho, irmãos, ele faz o oposto. O falso evangelho, ele sempre vai buscar, de alguma maneira, uns de uma maneira mais sutis, outros de maneira mais escancarada, ele sempre vai dar um jeito de colocar glória para a criatura no meio da equação. Sempre. O falso evangelho faz isso. Por isso que logo aqui na saudação, Paulo já está falando, lembrem da ressurreição, lembrem da graça, lembrem da paz, lembrem da reconciliação, lembrem da redenção. E outra coisa, lembrem quem é que merece glória aqui. Falsos mestres, nós vamos ver lá, daqui a 3 anos e meio, quando nós chegarmos no capítulo 6, versículo 13, estou brincando. Quando nós chegamos lá no capítulo 6, versículo 13, Paulo dizendo, olha, esses falsos mestres aí, eles querem se gloriar na carne de vocês.
Eles querem ficar lá, ó, circuncidez tanto. 5, 10, 15, 20 levantaram a mão no evangelismo. 50 pessoas entregaram a vida para Jesus. Eles querem se gloriar na carne, tá? É isso que eles querem. Eles querem números. Eles querem mostrar que o trabalho deles está dando resultado, tá? É isso que eles querem fazer, tá? Eles prestam contas lá, eles fazem relatórios, ó, tais pessoas, tantas casas, tantas visitas. Paulo, pelo contrário, no versículo 14 do capítulo 6 diz: eu quero gloriar-me na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar na carne, longe de mim. É o evangelho de Jesus Cristo que eu prego. Eu fui chamado, comissionado para promover a glória do evangelho de Jesus Cristo, para conduzir pecadores a Jesus, não a mim. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou morto. Outra pessoa assume meu lugar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas a esperança de vocês precisa estar em Jesus Cristo, somente nele. Falso evangelho vai dizer assim, ó, sim, glória a Deus, mas glória para o homem também um pouquinho. Mas isso não vem assim. Isso vem assim, ó. Ó, Deus fez a parte dele, tá certo? Deus foi até metade do caminho. Agora é você que tem que andar a outra metade. Tá bom? Deus já fez a parte dele lá. Agora você tem que caminhar, você tem que se esforçar um pouquinho mais. Tá muito devagar, você tem que caminhar. Senão Deus não vem não. Tá certo? Tá vendo como é sutil? Às vezes a gente nem percebe. Enquanto o verdadeiro evangelho diz assim, Deus fez tudo. Jesus Cristo fez tudo. Ele viveu uma vida perfeita. Ele foi sepultado. Ele foi humilhado. Ele sangrou. Ele morreu, morte maldita na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele deu provas de sua ressurreição. Ele ressuscitou em corpo. Ele ascendeu à destra do Pai, onde ele intercede pela igreja. Ele fez tudo. Não falta nenhuma vírgula a ser realizada na obra do Evangelho. Deus fez algo, mas o homem tem alguma coisa para completar. Seja anátema. Seja maldito qualquer tipo de ensino, qualquer pessoa que ensine isso. O verdadeiro Evangelho diz, Deus planejou, Cristo realizou, o pecador recebeu pela graça, portanto, toda a glória pertence somente a Deus. O verdadeiro Evangelho, irmãos, humilha o pecador, mas ele exalta Cristo e glorifica o Evangelho na pessoa bendita de Deus, o Pai. Vamos às nossas aplicações e considerações finais. Aqui a aplicação é bem simples, é apenas uma. Quando você pensa em sua salvação, você que foi crente, o que passa pela sua mente? Se você compreendeu bem o Evangelho, há uma expressão, há um cântico que passa no seu coração. A Deus seja a glória. Glória somente a Deus. E aqui eu faço menção, vocês devem ter recebido no boletim de vocês, a estrutura, né, teológica da nossa liturgia. Eu quero fazer menção aqui a esse cântico chamado de Doxologia Final do cantor cristão, Adoração. A Deus Supremo Benfeitor, vós anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus o Espírito, a glória dai. Vamos todos mencionar juntos? Falar juntos? A Deus Supremo Benfeitor, vós anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus o Espírito, a glória dai. Esse é o cântico, irmãos. Esse é o cântico do eleito de Deus que compreendeu o Evangelho da graça. É esse cântico que ele canta. Toda a glória ao Pai, toda a glória ao Filho, toda a glória ao Espírito. Caminhando então, irmãos, para nossas considerações finais. Nós, em apenas 5 versículos, vimos 5 verdades sobre a essência do verdadeiro Evangelho. Vimos que ele possui a autoridade de Deus, ele anuncia a redenção pela graça de Deus e ele existe para a glória de Deus. E onde nós nos encontramos aqui? Nesse lugar, sem nada para oferecer, sem mérito para apresentar, sem obra para nos gloriar. Não existe nada que possamos fazer. Estamos perdidos, éramos pecadores, estávamos presos a esse mundo mau. Precisávamos de resgate. E Jesus se entregou pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte. Por isso, eu preciso alertar você que está aqui, que ainda não crê em Jesus. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Você que ainda
caminha com o coração duro. Você é o Jean Valjean da ilustração, da introdução do sermão. Você roubou a prataria. Você é o criminoso. Você não tem como se defender. Você não tem como confiar em você. Não tem nada em você que possa fazer com que Deus o aceite pelo que você é ou pelo que você faz. Sim, você não está acostumado a ouvir isso, mas você é um criminoso. Você é um pecador. Pare de confiar na sua moralidade. Pare de confiar na sua sabedoria. Pare de confiar na sua filosofia de vida. Pare de confiar em seu posicionamento político. Desista de olhar para si mesmo e corra para Jesus. Vá a Jesus. Corra a Ele. Só Ele pode dar graça e paz. Só Ele pode te resgatar desse mundo caído e perdido. Somente nele há aquele bendito e glorioso amor que nós experimentamos e que tanto buscamos nas coisas criadas e que elas não têm condição de satisfazer. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. Você busca nas pessoas, no jogo, na rede social, no entretenimento, na série, e seu coração continua lá um abismo insaciável que nunca está satisfeito. A única coisa que pode, como disse Agostinho, aquietar teu coração é quando ele repousar em Jesus Cristo, porque você foi feito para estar em Jesus Cristo. Então vá a Ele, arrependa-se dos seus pecados e experimente, portanto, o refrigério que está reservado a você. A você que já é membro de uma igreja, que já é cristão, lembre disso. Você já foi liberto desse mundo mau. Não viva como se ainda fosse escravo dele. Contemple o que Jesus realizou por você e viva para Ele. Seja cada vez mais mortificado, vivificado, cada vez mais odiando esse mundo, odiando o pecado. E aí, a fim de que você, portanto, possa finalmente dar glória somente a Deus, por tão gloriosa obra que Ele realizou em nós, por meio do seu bendito e santo Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu Evangelho. Muito obrigado por sua graça soberana. Muito obrigado, Senhor, por ter nos amado antes que houvesse mundo e ter nos trazido para si. Senhor, nós te louvamos pela autoridade do Senhor no Evangelho. Nós te louvamos pela redenção, pela graça anunciada no Evangelho. E nós, ó Deus, te damos toda a glória pela revelação do Evangelho vinda a nós. Obrigado, Senhor, por salvar pecadores tão miseráveis como nós. Obrigado, ó Pai, por ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. Obrigado por ter nos unido a Ele, no Senhor, nessa bendita comunhão. Nós te louvamos, Senhor, por ter nos livrado dos falsos evangelhos e ter nos plantado em um lugar onde a sua palavra é aberta, é honrada, é explicada e é aplicada. Portanto, glória somente a Ti, ó Pai, Filho e Espírito, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.